Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez o irmão Carlos aqui para trazer uma palavra da parte de Deus. Nessa oportunidade eu quero falar de um texto encontrado em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, verso 13 e 14. Antes de ler o texto, quero pedir aos irmãos que curtam, compartilhem, se inscrevam e comentem, para que mais pessoas possam ter acesso. Quanto mais curtidas e visualizações, mais pessoas podem ter essa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus. O texto é encontrado em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Podemos observar no verso 13 que o Senhor usa a expressão "e se eu fizer isso", ou seja, se Ele trouxer algum mal sobre a terra. Última parte do verso 13 diz: e se enviar pestes entre o meu povo, se Ele enviar. Primeira questão é: quem enviou a pandemia? Eu digo aos irmãos, diante da palavra de Deus, que há argumento suficiente para acreditarmos que foi o Senhor que trouxe a pandemia. Há aqueles que creem que foi permissão do Senhor. Deus permitiu que acontecesse. Veio de outrem e Deus apenas permitiu. Eu respeito a opinião. Porém, nós encontramos na palavra de Deus, Deus mandando um dilúvio sobre a terra. Quem ordenou? Deus. Nós encontramos na Bíblia duas cidades por nome de Sodoma e Gomorra sendo destruída, e quem ordenou foi Deus. Nós encontramos a fome nos tempos de Eliseu, ordenada por Deus. Nós encontramos gafanhotos que assolaram a terra nos tempos de Joel. Nós encontramos na Bíblia dizendo que foi o Senhor. Nós encontramos Davi enumerando o povo, sendo incitado por Deus, sendo levado a fazer isso por Deus. Nós encontramos Jó e a sua família sendo assolada por várias provações. Nós podemos observar, se você ler o livro de Jó, que partiu de Deus. Deus usa quem Ele quer para trazer o mal ou para trazer o bem. Ele usa quem Ele quer. Nós encontramos Acabe e Josafá fazendo um acordo para ir a uma guerra. E nós encontramos o profeta Micaías falando que viu em uma visão a Deus. E Deus falou: quem vai sair diante de mim para trazer o mal sobre a casa de Acabe? E um espírito se manifesta e vai até o Senhor e disse: eu vou. E o Senhor disse: como tu vai fazer isso? Ele disse: eu irei e colocarei uma palavra de mentira na boca dos profetas de Acabe. Então nós encontramos Deus na frente disso. Nós podemos observar que por várias vezes Deus incitava outra nação para vir contra o povo de Israel para castigar. Então podemos observar que temos texto suficiente para dizer que essa pandemia foi Deus que trouxe, Deus que ordenou ela. Por que Deus traria um mal tamanho? Por que Deus trazia o mal, trazia essas grandes provações ao povo dele no Antigo Testamento? Quando o povo pecava, ou quando o povo precisava aprender algo, ou quando era para o nome dele ser glorificado, Deus trazia esse mal. E o que nós temos hoje no nosso país? Nós temos um país corrupto e, infelizmente, uma igreja, não toda, mas a sua maioria corrupta. Nós temos uma igreja que tem pervertido o evangelho e tem mudado o evangelho como ele é, ensinando que a igreja deve adorar mais ao Criador do que a criatura. Que deve adorar mais a criatura do que o Criador. E o povo tem feito isso. O povo tem sido idólatra, tem levado a crer em lenços, em flores,
em pequenos objetos que alguns dizem ser consagrados por Ele, e deixando de ter fé no único Deus. Muitos adorando ao dinheiro, muitos se desviando do caminho da salvação, muitos cobrando para fazer a obra de Deus valores exorbitantes. Isso é pecado, isso desagrada ao Senhor. Foi feito um jejum para toda a nação, e a maioria, acredito que dos evangélicos, fez. Porém, nós encontramos no texto Deus dizendo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, mas o principal, e se converter dos seus maus caminhos. A igreja brasileira precisa se arrepender da sua negligência pela palavra de Deus, por não ler a sua palavra, por não aprender da fonte mais pura que é a palavra de Deus. Precisa se arrepender de estar dando ouvidos a essas fábulas. Precisa se arrepender do tempo que tem perdido nas redes sociais e não tem buscado ao Senhor, não tem orado, não tem jejuado, não tem feito nada para o Senhor. Nós temos que nos arrepender. A igreja brasileira tem ido diante de outros deuses e tem deixado ao Senhor, o Deus que pode sarar essa terra. Só o Senhor pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que o mal ou o bem só vem por intermédio do Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor e se converter do nosso pecado. A igreja brasileira, eu e você, olhe, analise sua vida, a negligência que você tem tido para com a palavra do Senhor, para com o Evangelho, e se arrependa dos seus pecados. Deus tem um propósito nisso tudo. Deus tem um propósito nisso tudo que está acontecendo. Deus não mandou isso por um acaso. Não. Deus tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso coopera para um bem maior. Não cabe a mim dizer qual é o bem, que eu não sei, mas Deus sabe. E eu tenho certeza que isso vai cooperar para um bem maior para a vida da igreja. Então analise a sua vida. Medite nessa palavra. Mude a sua forma de viver. Leia mais, ore mais, obedeça mais. A palavra do Senhor diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Não vai adiantar nada a igreja brasileira jejuar e jejuar se a igreja não se arrepender dos seus pecados e da sua corrupção a qual ela tem feito. Vamos mudar. Vamos buscar mais ao Senhor de verdade. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos, assim como a palavra do Senhor diz. Curta, compartilhe e que Deus em Cristo